E agora começa o meu, o seu e o nosso Entre Prosas e Divagações. E aqui quem vos fala, Tiago de Souza. E aí, pessoal, tranquilidade? E fazendo parte dessa bancada, um cara que deve estar muito feliz com o time dele, mas ele me trouxe más notícias falando que o meu time vai ganhar do dele na Copa do Brasil. E ele tá zicando meu time. Danilo, seu feliz. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Cara, feliz com o meu time e não muito porque eu sou palmeirense e palmeirense, não sei se você sabe, Thiago, palmeirense não tá feliz nunca. A gente tá sempre achando alguma coisa pra resmungar. Mas o motivo da resmungação dessa vez é a derrota contra o Atlético Paranaense em casa. Mas não tenho muito do que reclamar, né? Sou o atual bicampeão da Libertadores e tal. Você tá melhor Mas que o sim, meu eu time. acho que São Paulo vai passar, tá? Eu acho que São Paulo vai passar. E não é zoeira, não, eu realmente acho. Um dia desse eu tava no Instagram, aí tem umas páginas de futebol de fake news. Aí eu tava vendo uma fake news que era assim, que a ex-namorada do Rafael Verger tava grávida e o bebê era do Abel Braga. Eu falei assim, mano, nem pra ser verdade. É, tá. Deu E é de... casal caos. Daí ele ia voltar pra Portugal e o Palmeiras ia cair pra segunda divisão. por causa de uma traição. Talaricagem. É uma talaricagem, cara, talaricagem, é o melhor termo. Manda oi pra Laís. Laísa, o Danilo mandou oi. Que ele te viu passando aqui na câmera. Pelo menos não foi igual a companheira do Fábio Porchat passou naquele vídeo lá, né? Lembra? Pô, ali. Não, tipo, mó live foda com Boulos e tal. Era com o Guilherme Boulos, né? Era o. Não, pô, era só. Acho que era o Greg? Era o Greg, o Fábio e o Boulos, né? Eu só lembro do Boulos. Ou era a esposa do Fábio que tava na Era a casa do esposa Greg? do Fábio e a live era o Porchat, certo? Uhum. E o Boulos. É isso mesmo. E o Boulos, ele falando assim, mas ele não aguentou, começou a rir, é muito bom. Mano, você viu a entrevista do Greg com o Ciro? Com o Ciro Gomes? Com o Ciro Aranha? Ah, não vi. Mano, Achei dizem que constrangedor. o Ciro perdeu a linha, mano. Imagino. Perdeu. Eu achei Mas constrangedor. Mas não é novidade o Ciro perder a linha, né? Pois é. Eu vi a entrevista do Ciro com a Gabriela? Não, a Renata Lopretti, da Globo, né? Que é aquela coisa do Ciro, né? Ele fala coisas interessantes, mas ele dá uma viajada. Né? Eu E tava bora? vendo. Não, eu tava ouvindo um podcast chama Só um Minutinho, que é com o Ed Gama e o outro cara lá do Porto dos Fundos, e eles estavam entrevistando uma mina. Esqueci o nome dela. E aí eles começam a falar, né, dessa entrevista do Ciro com o Greg. E aí os caras falam assim, não, porque o Ciro deve ser aquele cara que, tipo, tu chama pro date e ele fala bem assim, meu pau é grande com G de goiabada. Capaz, provavelmente. A Laís acabou de falar que merda, Thiago. Imagino. Mas então, depois desse preâmbulo todo nosso, apresenta pro pessoal o nosso tema. Embora ele já tenha dado play no episódio, já tá no nome, né? Verdade. Então, falando em pau grande com G de goiabada, nós vamos falar do que está acontecendo no Equador, né? A crise econômica, a crise política, as manifestações nas ruas, o povo questionando o que está acontecendo com o governo, as políticas mais à direita, né? Políticas mais voltadas para uma recessão econômica e até repressão, com maior uso da força, né? Então, logo, logo nós estaremos no tema. Isso aí. Então, pessoal, iniciando o programa, assim como nós somos bons historiadores, nós entendemos que o presente não se explica sozinho, ele necessita do passado. Então, nós não vamos dar início ao programa falando do que já está acontecendo no Equador. Nós vamos falar do passado do Equador para nós entendermos
como chegamos a esse ponto. E com isso, Danilson Feliz vai iniciar com vocês com esse passeio pela história. E aí, pessoal, então esse primeiro bloco onde o Thiago, vamos falar da parte histórica, né? A formação do Estado Nacional moderno do Equador. Vocês viram que o Thiago, na fala dele, ele citou o Cazuza, né? A música Nem sabia. Mas é que o Thiago ama o Cazuza, né? O Thiago acha o estilo de vida do Cazuza Eu incrível. gosto de rock nacional, acho bom. Mas, então, depois de citar o Cazuza, espero conseguir manter o nível depois de uma introdução tão boa dessa. Então, bora lá, vamos falar rapidamente do início, né, do século XVI e tal, e depois ir avançando com mais velocidade, para entender como foi formado esse Estado, que também a formação do Estado do Equador é bem parecida com outros países latino-americanos, tanto o processo histórico de independência quanto a formação do Estado em si, mas vamos passar rapidamente por isso de novo. Então, os espanhóis conquistaram a região onde hoje conhecemos como Equador em 1526, se beneficiando de uma disputa entre o trono incaico, ou seja, quando os espanhóis chegaram aqui, tinha a presença do entre aspas, Império Indígena Inca, né? Eu digo entre aspas porque a noção de império é uma noção europeia, né? Então a gente não pode estabelecer paralelos tão claros assim, mas tinha de fato uma organização incaica muito forte aqui, e a disputa pelo trono entre herdeiros incaicos fez com que, evidentemente, essa estrutura política se enfraquecesse e os espanhóis, inteligentemente, se apropriaram disso. Durante a colonização espanhola, a região do Equador fazia parte da Gran Colômbia, se unindo com Venezuela, Peru, o próprio Equador, Bolívia e, como o nome obviamente indica, a Colômbia, né? Então toda aquela região era um vice-reinado só. No final do século XVIII, a exploração de prata na região de Potosí, onde hoje fica a Bolívia, cidade muito bonita, inclusive, entrou em decadência, fazendo com que a Gran Colômbia iniciasse um período de convulsões sociais. Potosí, por exemplo, uma curiosidade sobre Potosí, saindo um pouquinho do tema por enquanto, é que, primeiro que já foi a cidade mais rica do mundo, porque tem uma quantidade de prata absurda até hoje, mesmo depois de 500 anos de colonização, 300 de colonização e depois, né, da Bolívia independente. E também reza a lenda, né? Alguns historiadores defendem, é uma hipérbole, não um exagero, mas para mostrar o quão violento foi esse período, que a quantidade de prata que os espanhóis exploraram, né, roubaram da Bolívia, né, de Potosí especialmente, daria para construir uma ponte de prata de Potosí até Madrid, ou seja, uma quantidade bizarra. E também daria para construir uma ponte de ossos dos indígenas escravizados. Né? Falei, Thiago. Não, uma curiosidade, né? Mas entrando em outro metal precioso, né? Que a gente vai também é algo que vai ser bem movimentado durante o período de colonização, é o ouro, né? Existem cidades que produziram tanto ouro, mas tanto ouro, que as pessoas deixaram de produzir outras coisas, tipo alimento. Então as pessoas saíam da cidade porque não tinham o que comer. E aí tem uma música do Dom L, que eu não me engano, eu tenho que procurar aqui, que ele fala sobre isso. Vou procurar aqui, pode continuar aí. Beleza, então, eu vou continuar aqui. Daí, quando você achar esse, você chama que eu paro. Beleza? Beleza. Então, outro problema registrado, além desse citado, é que o período foi registrado uma série de reformas sociais que a coroa fez na região, que na prática limitava bastante os poderes das elites econômicas da região. Como consequência, causavam problemas na produção têxtil, aumentando ainda mais a insatisfação dessas elites locais. E daí, como consequência, criaram revoltas sociais. Fala aí, Thiago. Achei. O nome da música é Auri Sacra Fames. Inclusive, essa frase traduzida para o português se chama Fome do Ouro. Que ele vai falar muito bem sobre essa questão de como que essa ganância, esse negócio dos metais preciosos fizeram com que várias cidades entrassem em ruína, como o ouro parou de ser tão precioso assim, entendeu? Tinha tanto ouro, mas tanto ouro, que ele não era mais tão precioso. Exatamente.
É muito interessante inclusive eu preciso ouvir Dom L, né? Porque várias pessoas mais né, com uma Politizadas? crítica social, mais politizadas, vamos dizer. Como você, como outros amigos meus, tipo o Matheus e tal, já falaram bastante, eu não parei pra ouvir ainda. Parece de fato muito interessante. Inclusive, esse último disco dele é muito bom, recomendo muito. Faz uma. É um disco que fala sobre uma possível revolução socialista, fala sobre a história do Brasil e da América Latina e ainda tem rap. Então, basicamente, é a minha obrigação ouvindo, Sim. enquanto ser humano que gosta de todos esses temas. Continuando aqui, e aí a gente vai entrar num ponto que a gente já falou em todos os episódios de América Latina, que é um ponto comum a todos eles, a todos os processos de independência, que é o fato de, em 1808, acontecem as invasões napoleônicas na Espanha, em que os franceses forçam o rei espanhol Carlos IV a abdicar do trono e daí colocam o Fernando VII no lugar, que era o seu filho. Porém, em dezembro de 1808, Napoleão invade Madrid, consegue invadir Madrid e tirar do poder Fernando VII, colocando José Bonaparte em seu lugar. Isso faz com que na Espanha, na América Latina, deixasse ser a coroa que mandasse aqui, e sim um grupo, tipo um conselho geral, assim. E naturalmente um conselho geral é muito mais fraco do que a coroa, né? Então a consequência para a América Espanhola é que sem esse governo da coroa, as insurreições de independência começam a pipocar cada vez mais forte, cada vez mais organizada. É um pavio que estoura ali, né? Porque você perde a força militar muito forte sobre esse domínio colonial, né? Falei, Thiago. Não, é um ponto interessante que você citou a França aí no rolê, né? Bonaparte e tal. Essas insurreições, né, as independências na América Latina, elas vão ser baseadas no pensamento iluminista, né? No pensamento que advém da França, né? Então toda essa questão dos três poderes, da ideia de uma república, ela advém da França, né? Essa ideia dos três poderes funcionando com autonomia, né? O executivo, o judiciário, o legislativo, advém da França. Então, além desse enfraquecimento a partir da força, né? Quando o Bonaparte entra no país e domina o país, ainda tem um enfraquecimento a partir das ideias, né? Da ideologia. Sim, exatamente. Você vê que a própria ideologia nascida ou desenvolvida mais fortemente na França que fez com que a América Latina entrasse em convulsão. Até porque esse processo de independência ele é feito especialmente pelas elites, né? As elites econômicas que querem uma autonomia real, econômica, para cada região, e por conta disso se revoltam contra a coroa. Sempre economia como carro-chefe dessas questões. Então o Equador seguiu esse mesmo caminho de toda a América hispanohablante, e em 1809, a partir de 1809, o processo, as lutas de independência se intensificam bastante. Essas lutas de independência foram lideradas pelo general Sucre e por Simão Bolívar. No primeiro momento, em 1822, com a conquista da liberdade perante o domínio espanhol, o Equador passa a fazer parte da Gran Colômbia, uma região unificada, como Bolívar tanto sonhou. Então, por que era unificada essa região, como a gente já falou em outros momentos, em relação às questões culturais, né? Os povos originários, os indígenas dessas regiões, compartilhavam a mesma cultura, e por conta disso, nesse primeiro momento, essa região, graças a que é o principal sonho de Bolívar, né, uma América unida, independente, porém unida, nesse primeiro momento isso aconteceu. Fala aí, Thiago. Mais uma curiosidade aqui. Eu acho que não, mais uma não, né? Os outros foram complementos, mas essa é uma curiosidade. O campeonato que se chama Libertadores da América, não sei se a gente já falou em algum episódio e tal, mas o campeonato que se chama Libertadores da América tem esse nome devido a vários Libertadores da América, como os Bolívar, Dom Pedro I Sim, e outros todos os mais, que né? fizeram De parte desse independência. processo. É, Que é um por nome isso que muito original, porque vários outros
outras regiões do mundo, eles copiam a Europa, né? Então tem a Champions League da Ásia, a Champions League da África, e aqui a gente tem a Libertadores. Libertadores tá. Espero que não mude, pelo amor de Deus. Aí vira Champions League da América Latina. Não, daí acabou a graça. É uma graça. Então, como a gente explicou no episódio 78, o que foi que a gente falou, o nome do episódio, né? O que está acontecendo no Peru, que é justamente algo parecido com o que a gente se propõe a fazer aqui, porque o Peru, naquele momento, estava em crise social também. O episódio foi publicado em 4 de maio de 2022, está nos agregadores de podcast e no YouTube. Então, escutem e assistam lá. No YouTube tá só o áudio, mas enfim, dá pra ouvir igual. Então, nesse episódio a gente falou algo importante, que nós temos que tomar muito cuidado com o termo bolivariano, né? Porque a ideia de Simão Bolívar no século XIX é uma, e o termo foi resgatado no fim do século XX, início do século XXI, uma perspectiva socialista, né? Uma perspectiva bem mais intensa e revolucionária, porque Simão Bolívar, no fim das contas, ele, embora ele tenha sido um libertador, mas ele era um burguês, né? Ele era um membro das elites econômicas, ele defendia ideias burguesas, né? Então, tipo, Simão Bolívar tinha a ideia de uma união latino-americana, algo também presente nas ideias de Hugo Chávez, de Evo Morales e tudo mais, mas as coincidências, as sintonias acabam aí. Depois disso já são outras coisas diferentes. Pode falar, Thiago. Não, eu ia falar isso que você falou, né? O Simão Bolívar fazia parte dessa elite crioula, né? Que crioulo toma outra denominação, né, nas elites que são descendentes dos espanhóis, né? E por incrível que pareça, aqueles que deram o golpe no Evo Morales, né, são descendentes dessa elite crioula. Então, quando a gente fala sobre isso, né, sobre esse termo, a gente tem que tomar esse cuidado, porque apesar de ter um resgate histórico, né, essa ideia de liberdade, de independência, de superioridade nacional, em questão de cunho político, toma outro sentido, né, porque se torna um socialismo, não deixa de ser essa ideia de uma elite burguesa que naquele período fazia todo sentido, né, porque a gente tem que parar para pensar que naquele momento os países da América Latina, não só da América Latina, mas também os Estados Unidos, estavam passando por um processo de independência, e esses processos de independências com o pensamento iluminista, os principais encabeçadores faziam parte dessa elite econômica, né? Tanto nos Estados Unidos, né, quanto aqui na América Latina, né? Exatamente, e como o Thiago disse, crioulo na América hispanohablante é perfeitamente aceito, ele não está sendo otário, tá? Então é o termo de fato social usado para o filho do espanhol com o povo originário, né? Com o indígena aqui da região. Pro Brasil, crioulo é uma palavra muito feia, né? Mas pra lá é bem normal, tá? Você vai lá e falar crioulo, a pessoa não se ofende, mas é realmente muito aceito. Até porque o termo é utilizado com outro grupo de pessoas, né? Exatamente. Não é com o grupo de pessoas oprimidas, e sim com os opressores. Exatamente. E em 1830, a região do Equador finalmente conseguiu sua independência, só que daí uma independência geral, né? Porque ela se separou da região da Gran Colômbia, se tornando um país único e independente. Então, o sonho de Simão Bolívar, pouco a pouco, foi morrendo. Assim como a maioria dos países recém-criados da região, o Equador inicia a sua vida de maneira muito instável. Isso se deve ao fato, primeiramente, das disputas entre as diversas elites financeiras das principais cidades do país, que se disputavam, né, de uma forma mais intensa em torno da luta pela centralidade do poder, ou seja, todas queriam para si o domínio político e principalmente econômico do país. Essa é uma diferença bem clara com a independência do Brasil, por exemplo, com os outros países, porque na América hispanohablante, a América hispânica, cada grande cidade tinha uma elite econômica muito forte, fazendo com que, às vezes mesmo dentro do mesmo país, né, fazendo com que, inclusive, houvesse essas divisões entre vários e vários países. Né?
No Brasil, a concentração econômica estava muito, muito, muito ligada ao Rio de Janeiro. Muito mais forte do que nos outros lugares das outras cidades, Salvador, São Paulo, Rio Grande do Sul e tal. Então isso fez com que Rio de Janeiro se sobreposto sobre as outras e mantesse uma unidade nacional, né? Já na América Hispânica, essas elites eram igualmente fortes entre elas. Então os rachas começaram a acontecer muito, muito evidentemente. Assim. Mesmo com uma cultura muito próxima mesmo. Tal quadro de instabilidade econômica se manteve até 1860, quando Gabriel Garcia Moreno, não Gabriel Garcia Marques, assim, Gabriel Garcia Moreno, de orientação conservadora, unificou o país com uma ampla ajuda da Igreja Católica, sempre muito importante na América Latina. Nesse século XIX, o cacau passa a ser o principal produto de exportação do país e que mantinha o desenvolvimento econômico da região. Em 1890, uma mudança muito importante do ponto de vista político e econômico, sob a liderança de Eloy Alfaro, e a jovem elite burguesa propaga uma importante revolução liberal, que consegue impor fortes limites ao poder do clero e, com isso, garantir o desenvolvimento do capitalismo. Esse ponto é muito importante, porque uma revolução liberal é algo assim que diferencia muito, por exemplo, do Brasil, né? As revoluções econômicas do Brasil, elas foram muito lentas e com a participação da elite moldando essa evolução econômica de acordo com a sua necessidade, né? Então, até hoje, infelizmente, isso acontece no Brasil, as elites se apropriam muito das convulsões sociais, né? E conseguem manter sempre o poder para si, isso no Brasil. No Equador, a gente está falando de 1890, ou seja, ainda no século XIX, acontece uma revolução liberal, sabe? Algo tipo da pequena burguesia e média burguesia tomando para si as rédeas da economia equatoriana. É algo realmente muito impressionante. E se vocês estudarem um pouco mais a fundo essa região, né, esse norte da América do Sul, vocês vão perceber que os países que conseguiram uma revolução social futura, mesmo que seja apenas, entre aspas, apenas uma social-democracia muito, muito forte, assim como a Venezuela, como a Bolívia e o próprio Equador, com essas ideias bolivarianas de hoje em dia, todos esses países passaram por revoluções liberais antes, que encaixa na teoria marxista de que para conseguir uma revolução social precisa antes ter uma revolução capitalista, uma revolução liberal. Fala aí, Thiago. Então, eu diria, que, complementando a sua fala, que além de da elite pegar as revoluções econômicas para si a partir dos seus interesses, eu diria que ainda existe uma pressão econômica externa muito forte no Brasil. É só a gente parar para pensar, a abolição da escravidão no Brasil, ela tem uma participação muito forte da pressão inglesa. A Inglaterra vem fazer uma pressão muito forte no Brasil para acabar com a escravidão negra aqui no Brasil. Coisa que nos Estados Unidos ocorre com uma guerra, né? Existe a necessidade de ter uma guerra para se acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Né? Todo o nosso desenvolvimento econômico durante o século XX, ele é muito ditado pelos Estados Unidos, né? Principalmente no período ditatorial. Né? A gente deixa de ser uma sociedade industrializada para ser uma sociedade de serviços, né? Porque hoje o Brasil tem uma indústria muito pequena e uma prestação de serviços muito grande devido a essa pressão externa, né? Tanto da Europa no passado quanto agora dos Estados Unidos no presente, né? Exatamente, é uma diferença bem importante mesmo. Agora a gente vai entrar já no século XX, até para não ficar muito longa essa questão da formação do Estado Nacional. E vamos pular, entre aspas, já para 1925, quando o país volta a viver uma crise econômica, pois o cacau equatoriano, que era o único produto de exportação, passa a encontrar diversos concorrentes no mercado internacional. Sendo assim, a economia do país, naturalmente, né, sendo que é o único produto de exportação, passa a ter concorrentes muito sérios, a economia entra em xeque e começa uma nova crise. Quer falar, Thiago? Eu ia falar que esse período aí dos anos 20, mais por final, ele é um cheque para várias sociedades, né? O Brasil ele vai sofrer uma crise econômica ali no final de 1929, todo mundo sabe por conta da crise de 1929, que o Brasil, assim como
o Equador tinha um produto muito forte que era o café. E aí em 1929 não consegue vender para ninguém, e aí em vez de distribuir dentro do mercado interno, você toca fogo. Coisa Mas maravilhosa do capitalismo. então, e isso é muito pertinente a vários países que viviam de um produto só, né? O Brasil vivia do café nesse momento, né? Exatamente. E como é muito comum na história contemporânea na América Latina, como consequência dessa instabilidade econômica, há o fortalecimento político dos militares, que aproveitam a situação, como para variar em toda a América Latina acontece muito, ainda segue acontecendo, inclusive, aproveitam desse momento e dão um golpe militar para tomar o poder para si. As décadas seguintes são marcadas por governos populistas, também algo muito comum na América Latina no período, e por disputas territoriais com países vizinhos. Após a Segunda Guerra Mundial, o país passou por um desenvolvimento agrícola que possibilitou a diversificação dos produtos exportados, e com isso um período de estabilidade econômica, e como consequência política. Nesse período foram eleitos 3 presidentes e todos eles terminaram seus mandatos. Parece besteira, mas na América Latina, onde os militares são muito fortes, onde a igreja é muito forte e tudo mais, presidentes nesse período que são eleitos e continuam democraticamente ali, é algo de fato muito, muito incrível. Essa paz política dura até 1960. A partir dos anos 1960, 2 agentes começam a causar novas inquietações. Primeiro, a grande quantidade de, novamente, governos militares nos países vizinhos, e segundo, a descoberta de petróleo na Amazônia equatoriana, aumentando muito o interesse do mundo na região, especialmente de um país chamado Estados Unidos da América, que o Thiago acabou de citar. Fala aí, Thiago. Não, ó que interessante. Chegamos nos anos 60 e governos militares, né? Quem Quem diria, diria, né? né? A gente tem que lembrar que a América Latina como um todo, ela passa por esse processo de militarização dos seus governos, com ditaduras, né? Vide nosso país aqui, né? Nós tivemos 21 anos de ditadura militar, né? E o interessante que você citou aí é a questão do petróleo, né? Onde há petróleo, há interesse estadunidense, né? A gente tem que lembrar o pré-sal aqui, o Oriente Médio para os Estados Unidos. Então, agora a gente entra nesse momento onde os Estados Unidos ele começa a ter uma força muito grande dentro da América Latina devido à Guerra Fria, né? Devido a esse medo comunista que ainda nos permaneia, né? Porque o nosso presidente não saiu do palanque ainda vive com esse discurso de que vivemos um medo do socialismo. E agora, exatamente quando a gente está falando de um poder europeu no passado, e esse poder se transforma agora para os Estados Unidos, e o século não, a década de 60 ela é muito importante porque é onde vamos ter início aos governos militares. Exatamente. E agora a gente entra nos anos 70 com uma coisa que deve ser explicada antes de falar dos anos em si, dos fatos históricos em si, que é o nacionalismo. Porque assim como o termo bolivariano a gente tem que tomar cuidado, o nacionalismo também, porque estamos falando de América Latina. Então, diferente da Europa, na Europa o nacionalismo é basicamente muito ligado à direita. Mas no Brasil, na América Latina, o nacionalismo é uma bandeira comum tanto à burguesia quanto aos grupos revolucionários de esquerda. Por quê? Porque nós vivemos, a realidade sul-americana, ela é baseada primeiro no período colonial e depois no período agora, no século XX, do imperialismo, especialmente, como o Thiago acabou de falar, do imperialismo estadunidense. Então a burguesia brasileira, novamente, a burguesia latino-americana, nesse momento compartilhava da ideia, junto com a esquerda, junto com os socialistas e comunistas, todos compartilhavam da ideia da importância de um desenvolvimento da burguesia nacional, para não ficar dependendo o resto da vida da vontade do tio Sam, da vontade dos Estados Unidos. Então é uma bandeira que tanto socialistas quanto burgueses compartilhavam. Então, tipo, o Vargas é um cara à direita no Brasil. E tem a famosa coisa do petróleo é nosso, né? A mão construir petróleo. E o Che Guevara também tinha essa mesma ideia. Então, é o que une Vargas e Che Guevara, por exemplo.
Ou seja, é uma ideia de uma autonomia nacional. O que cada um vai fazer com essa autonomia nacional, daí separa. Mas nesse momento é a mesma coisa. Então, em 1972, já passou a palavra para o Thiago, em 1972 há um novo golpe militar. E esses militares em questão, eles colocam em prática uma agenda nacionalista, dentro desse ponto de vista do nacionalismo latino-americano, e promovem reformas agrárias, industrialização, etc. Tudo isso bancado pela exploração do petróleo. Então a gente está falando de militares de direita promovendo reforma agrária, mas justamente para conseguir fortalecer o país, a burguesia nacional, para tentar bater de frente com os Estados Unidos. Pode falar. É isso que você falou dessa questão do nacionalismo ter uma diferença entre europeus e América Latina, mas ele também cabe para outros pontos do mundo, né? Os Estados Unidos, com a sua independência, né, com o seu processo de independência, também tem uma ideia de nacionalismo, um nacionalismo voltado para sua elite, né? Um nacionalismo voltado a uma superioridade nacional, né? O continente africano também, durante o século XX, vai passar por processos de independência, onde você vai ter movimentos que tem um cunho nacionalista, mas é esse nacionalismo de libertação do colonialismo, né? De você manter uma superioridade nacional. A China também tem. Então, todos esses países que em algum momento passaram por um processo de colonização tem esse movimento nacionalista de um cunho de superioridade nacional, se opondo ao colonialismo, diferente do que ocorre na Europa, quando você começa a ter esses pensamentos nacionalistas, é mais uma coisa voltada para o fascismo, para o nazifascismo, que não é uma coisa de superioridade nacional de fato, e sim uma questão muito mais de repressão, de opressão ao outro. Sim, sem dúvida. E também, do ponto de vista histórico, a gente tem que sempre colocar as coisas dentro das suas caixas, entre aspas, né? Porque o nacionalismo, como a gente falou, na Europa é uma coisa, na América Latina é outra. No continente africano é algo parecido com o que acontece na América Latina, mas tem um outro agente que é diferente, que é o fato étnico, que não tem tão forte na América Latina. O leste europeu também compartilha disso, ou seja, tem várias nações ali que se entendem de uma forma, mesmo fazendo parte de outros países, culturalmente, né? Então, tipo, o nacionalismo também tem um tempero étnico muito forte. Então, não dá para usar o mesmo, embora seja o mesmo termo, tem que entender que cada região do mundo tem suas particularidades. Não dá para colocar tudo no mesmo balaio. Temos a Catalunha, né, dentro da Espanha, que tem um processo nacionalista lá, que tem um cunho Exatamente. étnico muito forte, né, até porque a língua que é falada dentro da Catalunha é diferente do espanhol de Madrid, né, da capital da Espanha, então é isso Tem mesmo os que você falou. escoceses, né, no Reino Unido, que falam É, galês. Galês? Acho que é galês. galego. Eu acho que é isso. Então tem os escoceses que lutam pela independência faz uns 4 séculos, não conseguiram ainda, mas lutam. Se entendem como escoceses, não como, sei lá, da Grã-Bretanha. Tem a galera são escoceses, os irlandeses que conseguiram de fato a sua independência. Não, tem de fato, e que também tem uma outra língua, então tem uma série de questões ao longo do mundo. Falando de escoceses, aqui vai uma dica de filme para quem nunca assistiu. Coração Valente, com Mel Gibson, fala sobre a luta de independência da Escócia. Muito bom. Verdade. Recomendo. Tem uma série também muito boa sobre isso, que chama Outlander. É um pouco viagem, assim, né? Que tem uma viagem no tempo e tal, mas trata dessas questões de luta pela independência escocesa também, muito, muito interessante. Agora voltando aqui, saindo da Escócia, voltando para nós aqui no Equador de novo. Durante as décadas de 70 e 80, cresce o número de partidos e movimentos populares, seja uma esquerda mais moderada, seja grupos mais radicais e até revolucionários. Nem mesmo a volta da democracia em 1979 faz com que esse desenvolvimento das forças populares pare. Então a democracia foi importante, tá, mas o desenvolvimento político popular continuou pegando fogo. Todos os governos democráticos dos anos 80 foram de centro-direita ou de direita, exceto pela eleição de 1988, quando o candidato de esquerda venceu o pleito. Porém,
não foi reeleito, pois não conseguiu bons resultados econômicos. Então, tentou colocar um plano econômico muito radical e sem ter o apoio popular total, né? Ter todos os ingredientes para aquilo de fato se desenvolver, não conseguiu, especialmente em 4 anos apenas. Nos anos 90, o ponto de destaque é o novo conflito com o Peru. Então, essa região tem vários conflitos. Esse é um novo conflito, graças às eternas discordâncias fronteiriças com esse país, desde o acordo de 1942. Ou seja, algo que aconteceu em 1942, de um acordo territorial ali, nos processos de independência e tudo mais, que não foi bem resolvido e em 1990 voltou. Então, pessoal, daí os anos 90 são marcados por mais instabilidade política em decorrência da crise econômica, com uma alternância entre governos de esquerda e de direita, mas que nenhum deles consegue resolver e colocar a economia nos eixos de novo, então naturalmente a crise política continua. Em 1996, porém, tem algo complexo que beneficia os mais ricos e é um problema para todo o resto da população, que é a dolarização da economia, ou seja, substitui o sucre, que é a moeda corrente, pelo dólar. O problema disso é o seguinte: a elite econômica ela já lidava com dólar, porque elas tinham grandes empresas e tal, então trabalhavam com o exterior, então recebiam em dólar, né, movimentavam o dólar naturalmente. Então, para essa elite econômica, não é um problema, é algo que eles já faziam. Agora, para todo o resto da população é um problema, inclusive para a média burguesia ali, porque eles trabalhavam com a moeda corrente do país e com muito pouco dólar. E daí, quando você substitui o sucre, que é a moeda corrente, pelo dólar, aquele cara que é classe média ou das classes populares, ele vai pegar, ela tem, sei lá, 300 mil sucres. Daí ele vai trocar no banco, é $1. Então o cara tem um dinheiro que era razoável para baixo lá e passa a ser miserável, sabe, da noite pro dia. Ou seja, o que aconteceu como consequência disso foi o aumento vertiginoso da desigualdade no Equador. E com isso a gente encerra o primeiro bloco. Vamos agora para o segundo bloco, que a gente já trata cada vez mais da Revolução Cidadã e do governo de Rafael Correa. Então, pessoal, agora vamos iniciar o segundo bloco, tratando já do século XXI e do desenvolvimento da Revolução Cidadã, né, da autodenominada Revolução Cidadã e da aproximação com o bolivarianismo. Então, em meio à mudança da moeda, o século XXI começa com fortes protestos populares, evidentemente, especialmente dos povos originários, povos indígenas. Falo sempre povos originários porque povos indígenas é um termo, querendo ou não, colonialista, né? Já que não estamos na Índia. Mas, quando eu falar povos originários, entenda povos indígenas. Tais manifestações populares se tornaram tão grandes que tanto a política convencional quanto o exército se recusaram a reprimir o povo. E assim, pouco a pouco, o governo vai perdendo apoio. Uma nova constituinte é criada, estabelecendo um governo tripartite, né, de 3 lideranças. Esse triunvirato, se vocês gostam de história, vocês devem se lembrar desse termo ao falar de Roma. Esse triunvirato, porém, endossa o vice, quando eles chegam ao poder, eles endossam o vice-presidente eleito ao cargo de presidente. Esse vice-presidente mantém a política de dolarização do seu antecessor, já que fazia parte do mesmo grupo político, o que aumenta ainda mais a desigualdade no país. Em 2005, Rafael Correa faz parte do governo como ministro da Economia e defende ideias nacionalistas, daquele nacionalismo que a gente falou outrora, aquele nacionalismo latino-americano. Defendendo, portanto, a economia burguesa do seu país perante o imperialismo estadunidense. O Rafael Correa concorre à presidência em 2006, vencendo no segundo turno, com uma importante virada sobre o magnata e político muito conhecido na época, Álvaro Noboa, político de longa data equatoriano, né? E que no primeiro turno tinha obtido mais do dobro dos votos de Rafael Correa, ou seja, ele conseguiu virar em 3 semanas uma eleição e conseguir uma larga vantagem, ou seja,
muito importante, muito decorrente dessas ideias que ele defendia até então. Sua presidência é entendida como uma revolução pelo fato de que, embora tenha sido eleito democraticamente dentro das amarras da democracia burguesa, uma frase polêmica assim, uma vez no poder, seu governo conseguiu mudanças muito drásticas, muito profundas na política, na economia, na sociedade equatoriana. Seus aliados no continente eram, naquele momento, Hugo Chávez, Evo Morales, Luiz Inácio Lula da Silva, Michelle Bachelet, do Chile, ou seja, políticos bolivarianos, no caso dos dois primeiros, e sociais-democratas, no caso do Lula e da Bachelet, latinos-americanos, mostrando, portanto, a linha de pensamento do Rafael Correa. Pode falar, Thiago. Não, você acabou de citar uns nomes, olha como que era interessante, né? Olha o que a América Latina estava vivendo naquele momento, né? Tava vivendo governos extremamente progressistas, né? Podemos até dizer socialistas, e em outras partes da América Latina progressistas. Então era uma frente de esquerda muito forte, né? Era um momento de progresso, não só econômico, mas no campo social também, né? E cultural, digo eu, dentro da América Latina. E isso mostra que os países não são ilhas, né? Mostra que os processos históricos eles ocorrem em vários pontos do mundo, e principalmente quando esses pontos são mais ligados por divisões territoriais, né? Quando você tem fronteiras ligadas, os mesmos processos históricos podem ocorrer muito mais forte em vários locais que estão mais ligados por territórios, né? E aí hoje o que nós vivemos, né? Exatamente. Mas também a América Latina tem esse, ao meu ver, esse histórico de ser uma pólvora mais à esquerda. Tanto é que vários governos, a gente está vivendo uma era mais fascista da nossa história, ou ao menos mais à direita, mas vários governos, mesmo agora, já estão voltando. Né? A gente pega a Argentina, a gente pega a Colômbia, né? Tem a Bolívia já voltou pós-golpe, né? Já voltou para a esquerda, o México é do Obreiro lá. Sim. E a gente tá às vésperas de um Lula de novo. E o Biden nos Estados Unidos. Esse não conta. Até porque na América Latina, graças a Deus. Mas Miami é quase a América Latina, pô. Então, pois é. Agora, essa questão, né, que o Thiago falou também, se referindo a Bolívia e a Venezuela como socialistas, de fato são, assim, né? Porque eles se propõem, a única diferença com Che Guevara, né, com aquele socialismo clássico, que é que eles não se propõem a fazer isso através de uma revolução violenta, né? Eles se propuseram a fazer esse socialismo através de uma social-democracia clássica, né? Que é aquela social-democracia, eu diria não violenta, popular, que armada. Uma vez o poder faz muitas reformas, mas são reformas muito profundas, né? Com o intuito de colocar o socialismo mesmo. Sim. Fala aí, Thiago. Não, eu não diria violenta, né? Porque o que é violência, tá ligado? Eu diria armada. Não, violência do ponto de vista de pegar armas e tomar o poder da burguesia, né? Mas de fato é algo já Brasil e Chile se propõe a uma questão mais social-democrata coxinha, assim, né? De melhorar, assim, mas sem tirar ninguém. É um negócio mais conciliador e tal. O ganha-ganha, né? Os caras falam no mundo corporativo, né? O ganha-ganha. Você ganha, ali também ganha. E é como se fosse lá naquele episódio do Pica-Pau, né? 2 pra mim, um pra você. 1, 2, 3, 4, 5 pra mim, 1 pra você. É isso mesmo. É basicamente isso. É uma ótima referência. Sim. Agora, gente, eu vou apresentar os índices sociais do Equador antes do governo do Rafael Correa. Tá? A pobreza, o índice de pobreza, era de 36,7% da população. Um índice gigantesco, né? O crescimento anual do PIB per capita, então a média entre os anos, era de 0,6%. E o índice Gini de desigualdade de 0,55%. Já os índices sociais do governo Rafael Correa são o seguinte: então, os anos que ele manteve no governo, que ele esteve no governo, o índice de pobreza, que era de 36,7%, caiu para 22,5%. Algo assim, são 14% em poucos anos. É de fato uma mudança muito impressionante. O crescimento anual do PIB
em média entre os anos era de 0,6 e passou para 1,5, e o índice de desigualdade, que era de 0,55, caiu para 0,47. É uma mudança bem drástica, bem drástica. E se lembrarmos que Rafael Correa ficou 10 anos no poder. Além da melhora social claramente vertiginosa, o governo Rafael Correa foi marcado pela convocação de uma nova Constituição com a participação direta do povo equatoriano, ou seja, foi pela primeira vez que a Constituição do Equador teve a participação das vontades populares, né, não só das elites econômicas. O governo investiu fortemente na infraestrutura, segurança, transporte, estradas e no já mencionado desenvolvimento social. O governo alterou leis que garantem a maior participação do Estado na economia e uma reforma da modernização do sistema judicial, também muito importante. Durante todo esse período, como presidente, Correa lutou pelo fortalecimento da mídia estatal para concorrer e bater de frente de igual para igual com as mídias privadas, que, como em todo o mundo, representam os interesses dos mais ricos, como é no Brasil, evidentemente, e como é muito evidente também na Venezuela, né, onde a mídia é fundamental para vários processos de golpe de Estado contra Hugo Chávez. E também, quando não, essas mídias servem aos interesses imperialistas dos Estados Unidos e da própria Europa. Pode falar, Thiago. Então, eu ia falar sobre essa questão da mídia, né? De como essa regulamentação da mídia ela é importante. No caso do Rafael Correa, é fortalecimento da mídia estatal, mas eu ia entrar no ponto que é a regulamentação da mídia, né? Porque aqui no Brasil nós temos 6 famílias, né? Que dominam boa parte da grande mídia brasileira, né? Nós temos o Grupo Abril, temos os Marinhos, temos o pessoal lá da Bandeirantes, tem o Bispo Edir Macedo cuidando da Record. E hoje em dia nós temos... Folha. Oi? O Estadão, a Folha. O Estadão, a Folha. O Estadão que durante muitos anos do século XX escrevia seus jornais em inglês, que naturalmente é para 0,5% da população, né? A Folha fornecia os carros para os militares durante as batidas, né? Durante o período ditatorial. E nós sabemos o papel que a mídia teve para a gente chegar no ponto que nós estamos hoje, né? A Globo fez um papel muito interessante ali, né? Para desmoralização do Lula, né? A gente sabe disso. Da Dilma também. Da Dilma também, né? Lógico, mas a Globo tem um jornalismo mais polido, né? Uma coisa mais, né? Diria assim, mais inglês, né? Mais de gravado e tudo mais. Diferente do que ocorre em outros jornais, né? E hoje nós temos a Record, né? Sendo a Record e o SBT sendo duas emissoras, né, que apoiam o governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro inclusive, eu vi uma notícia esses dias, o Matheus, nosso colega, o seu colega também, me fez viciar num canal no YouTube chamado Nerd Show. Viciei nessa porra. E daí, eu tava vendo ontem que em 2018, eu não lembrava disso, em 2018 o SBT fez uma propaganda eleitoral, assim, né? Não direcionado diretamente a ninguém, mas evidente, que a propaganda acabava com Brasil, ame-o ou deixe. Daí depois né, repercutiu mal e tal, e a SBT mandou uma nota falando assim, a gente não reparou que é a mesma frase da ditadura. Por favor. Né? O SBT, durante os governos militares, o SBT tinha um momento do presidente. Ele fazia o dia do general, né? Eu pegava o Geisel lá e falava, o que o Geisel fez hoje. Ó. Não perceberam, né? Quer mentir pra mentiroso, caralho? Exatamente. Então, e aí hoje o nosso presidente aí só dá entrevista pra Record, né? Então a gente sabe muito bem a influência da mídia na papel da mídia latina nesses processos políticos, né? Sim. E assim como o Thiago acabou sua fala, assim como no Brasil e na Venezuela, o Equador também viveu esse processo dessa mídia burguesa
usando praticamente todo o seu momento ali para atacar o governo o tempo inteiro, assim como aconteceu bastante no Brasil e na Venezuela. Pode Mais falar, um Robson. ponto aqui, um ponto interessante. Pro Mojica conseguir legalizar a maconha no Uruguai, ele teve que fazer redemocratização da mídia. Ele pegou esses programas policiais mais sensacionalistas e jogou pro horário da madrugada. E falou assim: vocês querem continuar fazendo isso, sendo violentos dessa forma? Vocês não vão passar durante o horário comercial. Vocês vão ser jogados pro horário da madrugada. E é isso. Porque senão ele não ia conseguir. Sim, porque aí você fica ali ouvindo o Datena o dia inteiro, é lógico que você vai ser a favor da redução da maioridade penal. É lógico que você vai ser a favor do bandido bom e bandido morto, tá ligado? Você fica Porque o cara vai como ficar latejando na sua cabeça as mesmas ideias direto e você não vai questionar, então. como o Leandro Yamin, que é um jornalista esportivo que eu gosto, falou, inclusive falando desse tema mesmo, do Datena, ele falou que você fica dodói da cabeça. Fica. Completamente. Você fica achando que o Drogba vai vir pro Corinthians. Exatamente. O Cavani também. O Cavani no Grêmio. Pois é, tá doido. Então, pessoal, continuando, já chegando a 2010, aos idos de 2010, quando começam os problemas, quando se aprofundam os problemas, em 2010 o presidente decreta uma medida que atrapalhava os ganhos dos militares, especialmente ligado às polícias, né, as polícias de rua. Com isso, os militares e profissionais de segurança pública equatoriana saem às ruas em protestos marcados bastante pela violência. Tais protestos se tornam insubordinações, de modo que o próprio presidente foi atacado e levado ao hospital. As Forças Armadas, porém, não aderiram ao movimento golpista e se uniram à Organização dos Estados Americanos, a OEA, e ao Mercosul, defendendo o governo e contra a insurreição golpista. Então foi uma insurreição muito perigosa e que muitos dizem que pode acontecer no Brasil, que é da polícia, né? Não do exército, mas da polícia de rua, né? Que está mais ligado ao povo diariamente. Isso aconteceu em 2010 no Equador. Mesmo com o enorme esforço das burguesias equatorianas, através da mídia, que a gente acabou de falar, desde sua posse, que é algo comum, né? Com Lula, comum com Evo Morales, comum com Hugo Chávez, etc., o presidente Rafael Correa sempre manteve sua popularidade muito alta. Em seu primeiro ano de governo, em 2007, ele tinha 76% de aprovação da população. Em 2012, segundo pesquisas de agências internacionais, ou seja, não era pesquisas de agências equatorianas, essa popularidade atingia 80,5% da população equatoriana, ou seja, maior do que quando ele foi eleito pela primeira vez. Correa foi reeleito em 2013 com um amplo apoio popular. Porém, no ano seguinte, o país passa a voltar a ter problemas econômicos devido à queda brusca do preço do petróleo. Então, a crise internacional do petróleo naturalmente fez com que o país entrasse em crise econômica também. E, naturalmente, sempre que quando existe crise política, existe também crise econômica. Ao contrário, quando existe crise econômica, existe naturalmente crise política. Nas eleições locais de 2014, a Aliança País, que é o partido do Correa, perdeu o controle local das principais cidades do país, assim como aconteceu, por exemplo, com Lula no Brasil, em momentos de crise, né? Então, tipo, as eleições locais na Argentina, aconteceu agora isso, né? Com a crise do Alberto Fernandes com a Covid, o partido do Alberto Fernandes perdeu as eleições das províncias, né? Das principais cidades e tal, inclusive de Buenos Aires. É um processo bem comum na política da democracia burguesa também. A economia seguia em desaceleração até que em 2016, um ano antes da eleição, entrou em recesso, algo que é sempre politicamente muito grave. A situação econômica era tão grave que o endividamento do país, nesse momento, ultrapassou os índices de quando o Correa foi eleito em 2006, 2007. Aqui vale, porém, uma ressalva importante. É muito claro o paralelo com o Brasil, né? Aqui os governos Lula também tiveram um crescimento econômico muito bom, graças ao boom do preço das commodities, né? E quando
esse boom das commodities acabou, quando as commodities entraram em recesso, entre aspas, já com o governo Dilma, o gasto público do governo Dilma manteve-se, né? Então, o Lula em 2003 teve também essa ajuda, entre aspas, no fato das commodities brasileiras estarem muito evidentes, e quando isso acabou com o governo Dilma, só que os gastos públicos se mantiveram, né? Então o que entrava passava a ser menor do que saía, e naturalmente isso causou uma crise econômica. Foi exatamente o mesmo processo que aconteceu no Equador, só que a diferença é que em vez de ser commodities era petróleo. Mas o processo foi o mesmo, e o erro, na minha opinião, foi o erro também, que é manter os gastos tão altos, mesmo sabendo que isso geraria um rombo, e daí era mais um argumento para a direita, que sempre foi contrária ao governo, né? Então é um processo muito parecido com o que aconteceu aqui. Seguindo um pouco, né, o partido de Correia, ele estabelece uma estratégia que é a seguinte, que é de escolher o Lenin Moreno como sucessor. Um plano do Rafael Correa voltar em 2021. Então, a eleição de 2017, o Correa ele não poderia se reeleger, porque fazia parte da Constituição que ele mesmo tinha criado, né? Então, embora ele tenha ventilado essa possibilidade de mudar a Constituição, o povo equatoriano não achou uma boa ideia, até achou inclusive uma hipocrisia, já foi uma Constituição que ele tinha criado, e daí isso é aquela coisa de se perpetuar no poder, né, e tal. Então o Rafael Correa decidiu fazer essa estratégia, né, de colocar alguém em 2017 no seu lugar, e daí isso era bom porque não ia manchar a própria imagem do Correa, porque, né, era um país em crise econômica e um outro presidente, né, e o povo naturalmente ia jogar as coisas nas costas desse presidente. Então o plano era colocar um fantoche mesmo ali para tentar segurar, era o mesmo partido, né? Tentar segurar essa economia para o Correa voltar em 2021. Esse era o plano. Só que esse plano caiu por terra quando o Lenin Moreno se tornou um traíra, né, na prática. Ele foi a público denunciar que Rafael Correa tinha, na verdade, quebrado o país, exposto a estratégia de Correa para jogar tudo nas costas do Lenin, etc. Ou seja, tava tudo com o plano, tudo bonitinho ali, decidido, e o Lenin Moreno saiu do plano e se voltou contra ao Rafael Correa. E jogou todas as responsabilidades dos problemas econômicos do país nas costas do Rafael Correa. Outro paralelo importante que a gente tem que fazer com o Brasil nesse ponto é a Operação Lava Jato. Assim como aqui, a investigação recaiu de maneira, assim, um pouco mais forte contra políticos ligados ao Rafael Correa. Porque os processos... É o mesmo processo que aconteceu com a Dilma e com o Lula, de que, né, a corrupção estava em voga, de fato, só que o Poder Judiciário passou a cair matando, digamos assim, em cima do partido do Rafael Correa e dele em si, ao passo que passava o pano, né, para partidos de direita e tudo mais. Então é um processo muito parecido, então é uma politização, uso político do sistema judiciário. Pode falar. Uma questão interessante que você falou, né, que a Lava Jato aqui no Brasil ela vai ter um peso muito maior para o PT do que para outros partidos, né? Se você parar para pensar, o PP, que era o partido do nosso presidente, é o ex-partido do nosso presidente, né? Porque ele saiu do PP para ir pro PSL, aí saiu do PSL e foi pro PL agora, né? Ele trocou 6 por meia dúzia, em todo sentido. Só que ele sai do PP por conta disso, porque o PP era o partido que tinha mais investigados dentro da Lava Jato. E isso durante o processo de eleição poderia pegar mal para ele, né? Porque os seus concorrentes poderiam utilizar o fato dele estar no partido mais corrupto dentro do processo de Lava Jato, né? Então ele sai do PP e vai pro PSL, né? E é muito isso que você falou, né? A Lava Jato ela vai ser utilizada para palanque político, para eleger Bolsonaro, para colocar o Super Moro, né? Como ministro da Justiça, né? Uhum. E é isso. E aí isso é o que dá quando você pega uma grande investigação e joga na mão de
de pessoas com ego enorme, né? Sim, exatamente. Então, pessoal, agora a gente acaba esse segundo bloco e daí vamos iniciar o terceiro bloco, que será o último bloco de conteúdo, que daí a gente vai falar de atualidades, né? Então, essa primeira hora de programa foi para mostrar a construção do Estado moderno equatoriano, os problemas, a burguesia mandando e tudo mais, e quando chegou um governo de esquerda, o que aconteceu, que é um paralelo parecido com o Brasil, e agora a gente vai falar do agora. Tá? Então, em poucos segundos, o terceiro bloco para vocês. Então, pessoal, depois de ter feito todo o traçado histórico, né, para nós entendermos a formação do Estado do Equador, com as suas crises, suas contradições, seus agentes, nós vamos passar para o que está ocorrendo agora, né, no Equador. Assim como no Brasil, o Equador viveu um período de governo de esquerda, como o Danilo falou para vocês, e assim como no Brasil, quem sucedeu o governo de esquerda foi um governo neoliberal, né? E esse governo neoliberal é um governo com políticas de recessão econômica, estado mínimo, repressão total, né? Coisa que ocorreu no Brasil com Temer e depois com Bolsonaro, né? Com essas políticas neoliberais de prioridade pro... É o Dória equatoriano. É o Dória equatoriano, né? Dando prioridade para organizações privadas e tudo mais, privatizar coisas que eram do Estado, né? E um retrocesso social muito grande. Só que com o advento da pandemia, tudo piorou, né? Nós tivemos alta nos preços, né? Com a inflação, as classes mais populares sofreram muito mais com a pandemia. As classes populares foram as que mais morreram, né, durante o processo de pandemia, não só no Brasil, mas em outros países também. E o Equador não foge disso. E aí o governo, dentro do governo do Equador, do Guilherme Lasso, ele buscou uma política de retrocesso econômico mesmo, né? Alta nos combustíveis, alta nos preços de alimentos, o poder de compra das classes diminuíram bastante e isso fez com que a população ficasse insatisfeita com a situação e viessem às ruas, né, para reivindicar essas questões. E aí eu vou tratar um pouco sobre o que está ocorrendo, o que ocorreu no mês passado, a partir do dia 8 de junho. Né? No dia 8 de junho, a Assembleia Nacional do Equador discutiu e aprovou uma lei de uso legítimo da força que em seus artigos 23, 24 e 25 regulamentam o uso da força em caso de protestos sociais. Esses protestos já vinham ocorrendo e aí a Assembleia em si discutiu que agora é pau pra dentro e já era. Pode falar, Danilo. Então, o ano passado, no fim do ano passado, no fim de 2021, os grupos indígenas, que os grupos indígenas nesses países são muito, muito, muito organizados, né? São muito unidos e organizados. Isso é sempre muito importante de ressaltar. Eles são a maioria da população e sabem do poder político que eles têm, né? No fim do ano passado, eles convocaram uma greve geral. E não é uma greve geral como normalmente acontece no Brasil, que daí vai fazer show na rua e tal. Não, é uma greve geral muito intensa, né? É uma greve geral onde a população vai às ruas de uma forma quase uma insurreição, de fato. E isso ano passado. Então, a violência do Estado contra a classe trabalhadora, especialmente os indígenas, já tinha acontecido antes. E agora, esse ano, é a segunda greve geral e que está ainda mais intensa. Que é o que o Thiago está falando agora. E os grupos indígenas rechaçaram essas leis, não só os movimentos indígenas, mas os movimentos sociais também rechaçaram essas leis. E aí, no dia 9 de junho, um dia antes um dia depois do ocorrido da Assembleia, os estudantes equatorianos, né, marcharam em defesa da educação, protestando contra a redução de 113 milhões de dólares nos investimentos nas universidades e escolas
politécnicas, né? E aí, enquanto os estudantes protestavam contra a precarização da educação no Equador, os produtores, né, de banana denunciavam, né, a perda de 19 milhões de dólares e mais de 60 mil postos de trabalho no último período, na pior crise do setor. E isso mostra que não é só os indígenas que estão insatisfeitos com o governo, né? A gente vê os estudantes indo para a rua, que sempre foram um ponto muito importante nesses processos de revolta popular. Os indígenas, né? São a maioria da população. E também nós temos os produtores agrícolas também insatisfeitos com a situação do país, né? E aí, ao mesmo tempo, houve um paro nacional e é convocado pela CONAI do Equador, também para dia 13 de junho, com a seguinte agenda, que nessa agenda havia 10 temas de reivindicação, isso em 13 de junho. 1. A redução e fim da subida dos preços dos combustíveis, né? Como eu falei, houve uma alta nos preços de combustíveis, assim como está ocorrendo aqui no nosso país, né? E nessa redução eles gostariam também de o congelamento do diesel, né? E a gasolina extra ecopaís também haver um congelamento no preço. E a revogação dos decretos 1158, 1183 e 1054, né? Segundo ponto, alívio econômico para mais de 4 milhões de famílias com a marotaria de, no mínimo, um ano de renegociação das dívidas com redução dos juros do sistema financeiro. Isso aqui é simplesmente as famílias que pegaram... como é que fala? Pegaram dinheiro no banco, né, emprestado, e eles estão pedindo para que haver, né, uma renegociação nesses juros, uma redução nos juros, para melhorar a vida dessas pessoas, porque essas pessoas perderam um poder de consumo enorme durante a pior crise do Equador. Preços justos, o terceiro ponto, né? Preços justos para os produtos do campo: leite, arroz, banana, cebola, batata, milho, tomate e mais, né? Porque são produtos básicos no consumo da alimentação do povo equatoriano. Quarto ponto, emprego e direitos laborais, né? Eles pedem isso. Quinto ponto, marotaria para amplificação da fronteira extravia mineira petroleira, auditoria e reparação integral pelos impactos social-ambientais para a proteção dos territórios, fontes da água, ecossistemas frágeis e revogação dos decretos 95 e 151. Eles estão pedindo um maior cuidado, né, com o ecossistema, uma melhor distribuição de água e o sexto ponto, respeito aos 21 direitos coletivos, educação integral, bilíngue, justiça indígena, consulta prévia, livre e informada, organização e autodeterminação de povos indígenas. Sétimo ponto, fim da privatização dos setores estratégicos. Quais são os setores estratégicos? Banco do Pacífico, hidroelétricas, Corporação Nacional de Telecomunicações, estradas, saúde, entre outros. Oitavo ponto, políticas de controle de preço e da especulação do mercado de produtos de primeira necessidade, que fazem um intermédio e abuso dos preços nos produtos industrializados, nas cadeiras de supermercados, né? Nono ponto, saúde e educação, investimento urgente na frente de desabastecimento dos hospitais por falta de medicamentos e pessoal. 10º ponto, seguridade,
proteção e geração de políticas públicas efetivas para frear a onda de violência, milícias e delinquências, narcotráfico, sequestro e crime organizado. Né? Então a gente vê que, né, esses 10 pontos abrangem muita coisa que é o necessário para você se viver numa sociedade ok, né? Não se pede nada demais, né? Pode falar, Danilo. E são vários pontos que, assim, igual você falou, tem pontos que são gerais para se ver numa sociedade ok, assim, né? Que não são especificamente indígenas, mas tem outros pontos que são muito consequência desse amadurecimento dos povos indígenas no poder, né? Todos esses anos do Rafael Correa no poder, que fizeram também com que houvesse o desenvolvimento da vida unitária indígena. Então, por exemplo, quando eles falam de autodeterminação dos povos, é uma bandeira bolivariana. Sim. Muito grande, muito presente na Venezuela, muito presente na Bolívia, especialmente, e também no Equador. Então, esse governo neoliberal clássico, ele entra muito em choque com essa questão indígena, né? Dessa importância indígena e autodeterminação dos povos. Algo muito importante que esse governo meio que pisa em cima, né? Então, o governo defende, ao longo desde que ele entrou, ideias que, assim, é como você falou, Thiago, é o Temer e o Bolsonaro, né? Eles defendem ideias de flexibilização das leis trabalhistas, aquela loucura de o trabalhador negociar diretamente com o patrão seus direitos, uma idiotice completa, o favorecimento dos empresários nessa relação, a diminuição dos impostos sobre as empresas, a privatização das estatais, a reforma fiscal, é basicamente tudo que os neoliberais brasileiros, e creio que em todo mundo, defendem, né? Então é completamente violento aos interesses dos povos originários e também dos mais pobres como um todo. Pode Beleza. falar. Voltando a historinha, né, que eu tava... historinha. A linha que eu estava seguindo, né, e aí a gente vai pro dia 13, né, e no dia 13, as estradas de 6 províncias foram fechadas, né, no país. E no dia 14 de junho, o presidente da CONAI, o Leônidas, é preso de forma ilegal por grupos da elite política e das forças armadas do país, e a sua prisão faz com que as manifestações fiquem ainda mais radicalizadas e se transformem também em uma luta por sua liberdade. E aí no dia 14, o Guilherme Lasso, né, o presidente do Equador, faz um pronunciamento justificando as prisões e o uso da violência contra os manifestantes. E aí no dia 15 de junho, já no terceiro dia de paralisação, né, o Leônidas é solto e recebido pelos manifestantes. No quarto dia de paralisação, no dia 16 de junho, as manifestações se intensificam e chegam a Quito, e a repressão também vai aumentando progressivamente. No quinto dia, 17 de junho, os atos se intensificam, principalmente na área central de Quito, com o fechamento de estradas, o chamado de laço para... Peraí. Na área central de Quito, né, com o fechamento de estradas, prossegue o chamado de laço para o diálogo do dia anterior, é recebido pela CONAI com desconfiança. A ONU se pronuncia pelo diálogo, né? Então o Guilherme Lasso, ele vê que existe a necessidade de dialogar, porque a situação começa a ficar insustentável, né? Porque não é uma manifestação pequena que ocorre, como o Danilo falou, né? Os povos indígenas saem de vários pontos do país para se encontrar em Quito e formar uma unidade ali dentro. Pode falar, Danilo. Eu acho isso muito simbólico, assim, é muito forte você imaginar que existem... Você pensa no Equador, no mapa do Equador, o quão grande é o país, e pensar que tem milhares de indígenas saindo de regiões longe, bastante longe
da capital indo a pé para a capital, sabe? É uma força muito grande, algo assim, né? Eu lembro que o MST fez isso uma vez, ainda o governo FHC, acho que foi em 96, né? Saíram de tudo quanto é parte do Brasil em direção a Brasília. E foi um dos maiores movimentos, protestos da história do Brasil, sabe? Os caras estão fazendo isso pela segunda vez em um ano, sabe? É muito forte. Mostra uma força popular muito grande, né? Que corrobora também com o pensamento bolivariano, digamos assim. Sim. Aí no sexto dia de paralisação, no dia 18 de junho, o governo Lasso decreta estado de exceção nas províncias da Imbabura, Pichincha e Cotopaxi, né? No sétimo dia de paralisação, no dia 19 de junho, após uma semana de mobilização, movimentos sociais e populares, artísticos e diversas organizações convocam uma vigília na sede nacional da Casa das Culturas para resistir às investidas violentas do governo contra a manifestação e as instalações das organizações. E aí no dia 8, no oitavo dia de paralisação, no dia 20 de junho, neste dia, uma marcha gigantesca de indígenas vindos de todo o país chega a Quito. Estudantes derrubam as grades da Universidade Central do Equador para que os integrantes da marcha pudessem se abrigar. Isso que eu acabei de falar foi sobre a primeira paralisação, né, que ocorreu no mês passado. Então a gente percebe que tem uma força muito grande e de vários pontos, né? Nós temos os questionamentos institucionais, né? A CONAI, que é uma instituição, questionando dentro do viés institucional, né? Pedindo políticas institucionais para melhoria da situação. Nós temos os povos indígenas saindo de vários pontos do país para chegar até Quito, né? A capital do Equador. E nós temos os estudantes e também os produtores agrícolas. Então, a situação do Equador não é um grupo só que está pedindo melhoria, são vários grupos. Então, é um movimento muito plural, né? Decorrente da situação que o país vem vivendo. Sim, e é muito plural, muito popular, né? Então, os caminhos agora, né? Nós não somos videntes, né? Nós não fazemos ideia do que vai acontecer. Pode acontecer uma série de coisas. Mas, sendo o povo equatoriano tão organizado como é, historicamente, e tão combativo que é, historicamente, então vamos lembrar do que a gente falou no episódio. Os caras fizeram uma revolução liberal em 1890, ou seja, a burguesia tomou na marra. A burguesia não é aquela elite agrária escrota, a burguesia é aquela elite mais liberal, né? Mais, para aquele momento mais moderno. Tomou as sedes da economia na marra em 1890. E nós tivemos agora com o Rafael Correa uma revolução social, né? Os índices que a gente narrou há pouco mostram que foi uma revolução social. Não foi uma revolução socialista e tal, mas foi algo profundo já, que muda bastante as características do Estado, da sociedade equatoriana. Ou seja, estamos falando de um país que está acostumado já historicamente a se precisar ir pro pau, né? Ir pra briga e lutar de fato pelos seus direitos e tudo mais, e bater de frente com o Estado, morrer por isso, né? Então, o que me parece que pode vir a acontecer é de fato uma queda desse governo. Não pode acontecer nada disso, e os caras, o governo se manter até, pode acontecer ou ao contrário, né? Iniciar uma ditadura militar, pode ser um monte de coisa. Mas conhecendo o povo equatoriano, a história do Equador, eu acho que essa insurreição popular tende a se aprofundar ainda. Eu acho que ela não chegou a um limite. E também acho que essa insurreição popular não vai aceitar pequenos acordos, né? Então eu acho que eles vão ser muito combativos em só parar o levante se principalmente tiver o apoio do restante da população, especialmente universitária e trabalhadora, vai conseguir. Eu acho que essa insurreição se manterá até esses 10 pontos que o Thiago enumerou e narrou forem de fato atendidos, né? Muito difícil de acontecer por parte do governo neoliberal,
mas talvez se eles perceberem que estão caindo de fato, né, que o governo não vai resistir, talvez aconteça. Mas até lá, o que é certeza que vai acontecer é, infelizmente, muita repressão e muita morte. Né? E também acho importante deixar claro, assim, né, que é um país historicamente pobre, né, e com desenvolvimento industrial ainda pequeno, né, comparado com outros da região, o que faz com que essas medidas neoliberais, especialmente também depois de durante um período de Covid, como o Thiago falou, se tornem ainda mais dramáticas, né? Então, eu acho muito importante, eu não perguntei para o Thiago, mas imagino que ele corrobora da minha opinião, deixar claro que essa crise é muito culpa do governo neoliberal, não é muito culpa da maneira como os neoliberais, uma vez no poder, desenvolvem a economia, né? Então não é culpa, porque senão pode aquela coisa que o Bolsonaro fala muito, que é culpa do acaso, né? A culpa da pandemia, pobrezinhos da gente, nós fomos vítimas da economia brasileira, no caso equatoriana, foi vítima da Covid, se não fosse isso a gente estaria bem. Eu sinceramente duvido muito que se não fosse a Covid, o Equador estivesse bem, sabendo do que eu conheço do que é o neoliberalismo. Né? Sou violentamente contrário ao neoliberalismo. Imagino que o Thiago também, conhecendo ele como eu conheço. Não, então me sinto à vontade para falar isso por ele também. eu concordo com você, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que a pandemia, ela escancarou mais ainda, tá ligado? Ela deixou as coisas muito mais escancaradas, entendeu? Tipo assim, muito mais e deixou a situação mais precarizada ainda, tá ligado? Porque as políticas neoliberais que já são ruins, com a pandemia ficaram piores ainda, né? Houve uma mutação, tá ligado? O vírus da Covid pegou a política liberal e virou um grande monstro, entendeu? E é isso, entendeu? Assim, nós já não... Em pouco tempo, assim, né, em menos de 5 anos, já não é a primeira revolta popular que ocorre aqui na América Latina, né? Nós tivemos o Chile, né? O pessoal lutando por uma nova constituinte, né? Porque a Constituição do Chile era desde o período ditatorial, né? Então a população saiu pra rua para lutar contra isso, porque, para quem não sabe, a nossa reforma da Previdência é baseada no que ocorreu no Chile, né, durante o período ditatorial. E aí o povo hoje, né, nos dias atuais, foram pra rua para pedir uma nova constituinte e derrubar a reforma da Previdência, né? A Colômbia agora... Sim, o Estado chileno foi o, sei lá, como é que eu posso dizer, o tubo de ensaio dos Estados Unidos, né, durante a ditadura deles, para colocar em prática as ideias neoliberais. Todos aqueles meninos do Chicago Boys, né, o Milton Friedman e outros mais, implantaram todas as suas ideias neoliberais no Chile, né? E adivinha quem estudou em Chicago? Pois é, adivinha. Quem? Paulo Guedes. Rufem os tambores. E estudou em Chicago com bolsa paga pelo Estado, tá, papai? Tá? Não foi do bolso dele que saiu, não, tá? O cara que tá destruindo a educação. O cara que tá destruindo a educação brasileira com essas políticas econômicas dele estudou com o dinheiro do Estado, tá? Pra quem não sabe. Então, assim, e a Colômbia agora há pouco elegeu uma presidenta de esquerda, né? Então, acredito eu que o caminho do Equador vai ser o mesmo. Peru também. Também. Peru também. Vai ser o mesmo. Vai ser essas reivindicações vão continuar, o governo não vai se sustentar e nós vamos ter um caminho à esquerda, né? E é isso. Concordo plenamente. E agora, só para encerrar, creio eu, gostaria de trazer dados, que estatística é algo bom para esfregar na cara da galera de direita. Porque lembra que a gente trouxe estatística antes, que mostrava que o índice de pobreza, por exemplo, antes do Rafael Correa era de 36,5% e caiu para 22,5%, uma diferença muito grande em 10 anos, né, uma década. E daí depois, o Rafael Correa saiu em 2017, estamos em 2022, portanto 5 anos. Nesses 5 anos, o índice de pobreza, rufem os tambores, aumentou de 22,5% para 27,7%, ou seja, as políticas neoliberais
tanto de Lenin Moreno como agora de Guilherme Lasso, evidentemente aumentaram a desigualdade do país. E daí, obviamente, haverão pessoas que vão falar assim, pessoal do Entre Prozas e Desigualdades, seus comunistas. Mas 22,5% não é de pobreza em uma sociedade, é um número muito alto ainda. É verdade, mas assim, o cara teve 10 anos de governo para solucionar. Ele não vai em 10 anos solucionar a desigualdade de 5 séculos das elites econômicas fizeram sobre o As país, pessoas né? acham Então, você que não esses muda. problemas vão ser resolvidos assim, né? Tipo, problemas de 5 séculos vão ser resolvidos em 10 anos. Nunca. Em Nunca mandato. nesse mundo. Vai demorar alguns processos de esquerda se tiver É. continuidade ainda, né? Então é algo assim. Então esses números também servem para servir de argumento, ficou redundante. Também servem de argumento para combater essas ideias neoliberais presentes lá e para mostrar também o porquê que a economia e a política e a sociedade estão em colapso, né? Algo mais, Thiago? Não, nem nada não. Não? Eu só tenho uma Então vamos para dicas curiosidade. culturais? Você sabia que Bora. dia 5 de julho nasceu a ovelha Dolly, que foi fruto de clonagem? O Google acabou de me lembrar isso. Não sabia. E eu acho que é com essa notícia que nós terminamos o bloco sobre o tema, né? E vamos partir para dicas culturais. Então, pessoal, vamos agora partir para as indicações culturais, né? As dicas culturais. Eu vou dar início. A minha dica cultural é um jogo que eu tô jogando, que na época eu baixei de graça pela Epic Games, eu não sei se ainda tá gratuito, que eu até indiquei pro Danilo também baixar e jogar, se chama Civilization. Qual é esse jogo? Você inicia uma civilização. Então você vai iniciar desde a primeira cidade, né, da primeira arrodeamento de pessoas, até o ápice da tecnologia nuclear. Então você vai começar com um líder, você pode escolher Cleópatra, Dom Pedro I, você pode escolher Gandhi, quem você quiser. E você vai iniciar. E aí você tem todo o trabalho de se você vai ser uma sociedade militarista, se você vai desenvolver educação, ciência, cultura, religiosidade, se você vai manter tratados econômicos, se você vai ser bélico, expansionista. E lá você pode escolher se sua sociedade vai ser uma sociedade capitalista, se vai ser comunista, se você vai ser totalitarista, fascista. Então tem os modos de governo, e cada modo de governo você pode ganhar um bônus em algo e tudo mais. Então é muito bom o jogo. O jogo é muito bom, é um jogo de turnos, então você tem que ser um estrategista para onde você vai melhorar cada coisa, onde você vai implementar uma coisa ou outra. Então eu recomendo muito. Civilization 6. Muito bom, de fato. Eu sinceramente eu sempre vou pro comunismo, não sei porquê. Sempre caio no comunismo, cara. E funciona em qualquer computador? Não, Mas no seu funciona, né? Porque você tem um MacBook, né, jovem? Mas não é todo jogo que não, mas funciona. Funciona. Esse problema. Brasfoot, por exemplo, que eu amo, não funciona. Então, eu já não sei, mas tenta baixar. Você tem que baixar a Epic Games, que é uma loja de jogos, então você tem que baixar o aplicativo deles. E lá você vê se tem o Civilization 6. Demorou. Ou farei. Agora a minha dica, pessoal, não é exatamente sobre Equador, mas fala de Venezuela e fala de um processo que é muito parecido, que é o que a gente falou durante o episódio, sobre o uso da mídia para desestabilizar governos, para dar golpe e tal. Então, é um livro que eu já indiquei, inclusive, um século atrás, chamado Midiático Poder. O caso Venezuela e a guerrilha informativa, do Renato Rovai, e a versão que eu tenho é publicado pela Publisher Brasil. Então ele trata justamente como que a burguesia
venezuelano e estadunidense, que é estadunidense também participou através da DirecTV, como essas duas burguesias, tanto do imperialismo estadunidense quanto local, eles usaram a mídia de uma forma muito, muito, muito bizarra e assintosa para desestabilizar o governo do Hugo Chávez e dar o golpe de 2002, que só não foi logrado, né, não logrou êxito, porque o povo, olha só que surpresa, o povo venezuelano era favorável e literalmente no braço tirou o Hugo Chávez do presídio militar e trouxe de volta, levou de volta a presidência. É bem romântica essa história, né? Daria um filme de Hollywood, aquela coisa toda bem intensa, as pessoas Você chorarem. acha que Hollywood faria? Mas é o que Você acha que o Hollywood faria assim? Não faria, mas não faria, mas é bem um cinema assim, bem, né, tipo, aquela coisa heróica, sabe? Mas de fato aconteceu dessa Teria que ter forma, né? aquele ator, eu acho que é o argentino lá. O que fez o Che Guevara lá? Não, Javier Bardem é espanhol, pô. Não, que fez o... Não, que fez o Diário de Motocicleta. É. Ele é mexicano. Esqueci o nome Mas dele. tinha que ter o argentino Mas também, ele é aquele do... Puta, esqueci. É o único ator argentino que existe. O que fez não sei o que lá dos meus olhos. Alguma coisa assim dos seus olhos. Que tem um plano... Tem um filme que tem um plano sequência no jogo do Racing. Alguma coisa assim. Que tem o quê? Plano sequência num jogo do Racing. Ah, não sabia disso. Então, o filme que... O ator que eu gosto muito, que fez o Tchê novinho, é o Gael Garcia Bernal. E o outro é o... Ricardo Darín, porra. Ricardo Darín, que fez O Segredo dos Seus Olhos e Relatos Selvagens. Bom filme. Então, seria um bom filme, inclusive, justamente porque é bem heróico de fato, né? Então é um filme que prenderia as pessoas. Mas de fato foi o que aconteceu, né? O povo realmente foi até a sede do exército e tirou na marra o Hugo Chávez do presídio e levou de volta à presidência. Então, embora seja heróico, assim, de fato é o que aconteceu. E é um livro, é bem curto, assim, né? Bem pequenininho, e é uma leitura jornalística, então é bem simples de fazer. Tá? O livro tem 160 páginas, bem tranquilo. Mas é um livro muito, muito didático, assim, muito bom. Então eu indico porque, embora se trate de Venezuela, é um processo muito parecido com o Equador e também com o Brasil, né? Então dá pra estabelecer vários paralelos latino-americanos. Eu tenho até o argumento pra fazer esse filme. Se liga. O argumento seria assim, seria uma comédia. Eu faria uma comédia. Eu faria o seguinte, o presidente é preso, tal, e aí um grupo ali de 5 pessoas começam a arquitetar um plano pra tirar ele da cadeia. Só que eles ficam, tipo, alienados do processo que tá ocorrendo nas ruas. E aí depois de acontecer todo o plano, pra um ter tomado um tiro e tal, na hora que eles chegam pra resgatar o presidente, o povo já entrou lá dentro, já tirou o cara e já levou o cara pra fora, já pra de novo pra cadeira, e termina naquele clima assim de tipo, nossa, o que aconteceu? Tá ligado? Seria engraçado, seria muito bom, não seria? Eu acho que vale a pena colocar esse projeto em prática. Hollywood, me contrata. Mas então, foi quem é que é aquele diretor famoso que fez o filme do Che? Que fala da Revolução em si? Steven... Ele não é muito famoso, mas... Pô, mas é famoso, se eu conheço. Vamos lá. Tem na HBO, Steven Soderbergh. Sim, se eu conheço, pô. Steven Soderbergh. Então, e eu sou um zero esquerda. Eu sou um zero esquerda em ele fez 11 Homens Enfim, e um Segredo. Kimi, Contágio é dele também. Nenhum Passo em Falso. É um filme que todo mundo conhece. Olha, Logan Luke é dele também, pô. E é muito bom. E Traffic é dele. Olha, ele gosta muito. Ainda fez um
Ainda fez um filme do Che Guevara, exaltando o Che E Guevara. ele gosta do Javier Bardem. Eu também gosto do Javier Bardem. Acho ele um bom ator. Ah, viu? Vocês têm que se É. conhecer, então. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Para críticas e cartas de amor ao Thiago, nós temos um e-mail que a gente sempre deixa postado. E fiquem à vontade para mandar tudo o que vocês quiserem. Né? Espero que vocês tenham gostado e a gente volta em 2 semanas. Né? Manda beijo, Thiago. Beijo pra vocês. Beijo na nádega esquerda de todo mundo. Tchau, tchau.